É uma coincidência, só que foge às leis causais. Você não tem uma causa que explique. Por exemplo, eu sonho com um amigo que eu não vejo há 10 anos. Ele te liga. Com ele. Aí eu vou passear na Praça da Sé e encontro aquele amigo naquela manhã. O que é isso, então? Isso é uma sincronicidade. É muita coincidência ficar 10 anos sem falar com esse amigo, sonhar com ele de manhã, andar na Praça da Sé e encontrar com ele. Mas então é o quê? É uma coincidência? É uma coincidência significativa para quem participa. Só que eu queria, dentro do que a Celina Então isso dentro da ciência quer dizer que não tem nada a ver com nada, só aconteceu. Não, é um fenômeno subjetivo, é isso que eu quero dizer. A gente não pode duvidar de nada que a Celina está dizendo. Claro. Eu tenho uma filha de 7 anos. Até os 5 anos, eu entrava na sala, ela estava conversando sozinha. Aí eu perguntava, Isadora, com quem você está conversando? Ah, aqui é o meu amigo tal, meu amigo tal. Quem teve criança sabe que tem amigos imaginários. As crianças, né? A gente não sabe que é imaginário de verdade, de repente está vendo alguma coisa. Existe uma verdade subjetiva, que é essa que é verdade, ninguém pode duvidar. Claro. E se ela chegar no meu consultório contando que ela conversa com Gasparzinho, eu vou acreditar piamente nela. Claro. E tem a verdade objetiva que a ciência pode comprovar, porque pode ser repetida. Entendi. O sonho premonitório é uma verdade subjetiva, significativa para você, para a pessoa que aconteceu. Entendi. Exatamente. Agora, Luciana, desculpe. A Bíblia, livro de Jó, capítulo 33, verso 14 e 15, diz que Deus fala aos homens em sonhos e visões de noite. Então veja que existem sonhos premonitórios. Evidentemente, Deus avisa. Agora, eu concordo com Ascânio, com esta pequena ressalva, que é preciso muita sensibilidade e discernimento espiritual para interpretar. O problema não é se existe ou não o sonho e visão. Claro que existe. O problema está na interpretação, no discernimento. Entendi. No discernimento. Ok. Mas voltando para a história do ET, vamos então voltar para a história do ET, que aqui o Twitter, aqui as pessoas estão perguntando muito. Eu vou dizer para vocês, aliás, tem aquela matéria pronta já? Tem a matéria pronta do rapaz? Que é do... Ele está aqui para a gente apresentar? Cadê o João? Cadê o João? A gente está aqui com o João. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. João, você está aqui, ó. Você é paramédico, não é isso? Isso, é um termo que é usado no exterior, mas aqui é outro termo, mas para o pessoal entender seria paramédico. Qual é o outro termo? Resgatista ou profissional de resgate. Ah, então você é um rapaz que fica dentro de uma ambulância? Eu sou profissional formado em saúde, curso superior, que se especializou em resgate. E você, quer dizer, você dá os primeiros socorros? Os primeiros, secundários, especiais. Tudo que precisar na hora, você que está ali? Isso. Muito bom, interessante. Bom, você contou para nós, e aliás eu queria agradecer, eu sei que não é fácil contar coisas que as pessoas às vezes têm uma dificuldade em acreditar, eu sei que a gente tem que ser muito corajoso para contar, mas você nos contou que você socorreu 2 criaturas que têm as características que nós conhecemos como extraterrestres, é isso? Exatamente. Me conta como é que foi isso. Bom, como de rotina, a gente foi acionado para atender um acidente. Alguém passou pela rodovia e viu luzes no meio do mato. Provavelmente seria um carro que teria desviado sua rota e entrado no meio do mato. Chegando lá, eu vi que tinha uma clareira muito grande e me pareceu, de primeiro porte estava escuro, uma aeronave que tinha caído, né, de pequeno porte. E era na região ali do aeroporto Viracopos. Então, chegando mais próximo, vi um corpo já totalmente desfigurado, tudo. Pensei que era uma criança, porque era de pequeno porte. E quando me dei conta, eu olhei e percebi que tinha um humanoide, um ser parecido com um ser humano, porém com algumas características físicas diferenciadas das nossas. Ele aparentava, me chocou, porque a gente sempre vê imagens de extraterrestres com cabeça grande, aqueles olhos grandes escuros, e era essa imagem que eu tinha ali no momento. Ele tinha os olhos grandes escuros? Os olhos, a princípio, eram grandes escuros, como mostram as fotografias. Porém, quando eu fui examiná-lo, eu retirei, era uma lente aquilo ali. E os olhos eram iguais aos nossos, né? Mas era pequenininho? Por volta de 1,60 m. Ele não era pequenininho.
Não, 1,60 m é uma pessoa de pequeno porte. Tá, mas é uma estatura normal. É, por volta aí de 1,60 m. E tinha cabelo, tinha tudo? Não tinha cabelo, né? A cabeça, a região aí do crânio era muito maior que a nossa, né? As orelhas eram... Tipo um cabeção. Isso, orelhas atrofiadas, o nariz era atrofiado, né? Vem cá, e estava sangrando? Ele tinha uma fratura na perna. E falava? Ele falava outro dialeto, porém era incompreensível para mim. E você fez o quê? Tinha um tradutor eletrônico ali, eu não sabia de onde, mas fazia a tradução para que eu entendesse para o português. Gente, o que ele falava? Bom, ele me passou várias coisas. Como eu fiquei assustado com a situação... Como assim? Eu teria morrido de medo. Você não ficou... Não tinha outra pessoa com você? Você estava sozinho? Era eu e o motorista. E o motorista viu isso também? Viu também. E o motorista depois ele assumiu que viu isso também? Sim. Inclusive, assim, a gente ficou dias ali conversando, assim, meio isolado, pelo fato de ter ocorrido, questionando a situação. Gente, como assim? Mas vem cá, e o que ele falou, o ET? Ele falou que não era ET. Exatamente, como os ufólogos, eles afirmam que existem ETs. Ele me passou que era um ser humano de uma civilização futura que viajava no tempo e vinha para cá para colher material genético em decorrência de uma catástrofe, um desastre que ocorreu e exterminou a grande maioria da população e dos seres aqui da Terra. E eles precisam manipular material genético para que o planeta volte a ser como era. Qual o planeta, o dele ou o nosso? O nosso. Bom, mas quem ele está ligando? O que acontece aqui? Ele vem aqui... Ele morava aqui? Ele é nossa evolução, Luciana. Nós no futuro, nossa civilização no futuro. Mas ele morava... Hã? É tipo De Volta para o Futuro? Mas ele morava... É parecido, algo parecido com esse filme, assim. Eles voltam para cá. Por isso que você vê bastante casos de extraterrestres, porém não tem nenhum contato, porque eles não podem manter contato para não alterar. Mas ele estava mantendo contato com você? Sim, por necessidade extrema. Celina, e isso aí não é o que você disse, que basicamente ia ter uma catástrofe, agora você não falou que ia ter o Back to the Future, o do futuro, de volta eu ao futuro. disse isso, e volto a dizer, e vou morrer dizendo. Vem cá, mas eles estavam numa nave espacial? Era um objeto diferente de uma aeronave que eu nunca vi. Eu nunca vi um tipo de aeronave. Era feito de um material diferente do que eu conheço. Tá? Não era fibra de vidro, fibra de carbono, esse tipo de coisa que eu conheço. Era muito diferente. Você examinou e me conta o que tinha no corpo? Tinha osso, sangue? Eu conheço anatomia, porque eu estudei anatomia, eu fiz aula de anatomia. Era idêntico ao nosso, com algumas alterações ou algumas modificações. Bom, eles tinham os ossos iguais aos nossos, os membros iguais aos nossos, os dedos da mão um pouco alongados, porém iguais aos nossos, com o dedinho, só o dedinho um pouco atrofiado, tá? Os olhos, nariz, boca, respirava oxigênio, sangrava. Sangrava? Né? Tinha músculo, tinha osso, então... E o que ele me passou que era um ser humano, sim. Mas ele estava sozinho? Não, ele estava com o outro, estava em dois nessa aeronave. E o outro? O outro estava mutilado, morto. Morto? Morto. No acidente ele veio a falecer. O que, caiu a espaçonave? Caiu. Como? Cai o negócio? Então. E aí, eles foram embora? Não, nós atendemos, recolhemos o corpo e recolhemos esse indivíduo que estava vivo. E cadê o corpo agora? Nós estávamos deslocando sentido Unicamp, que foi passada a ordem, e as viaturas do Exército abordaram a nossa viatura. E aí? E nós tivemos que passar esses dois... Não! Pro Exército? Pro Exército. Gente, isso parece aqueles filmes. Se passavam nos Estados Unidos, que o Exército pegou e ficavam enterrados num subsolo, num lugar. Não teve isso, um filme assim? Teve um filme assim. No Brasil, Luciana, não é um caso isolado isso. Não é mesmo. Daniel, e agora? Tá vendo? Tô vendo mais uma belíssima história. O padrão se repete. São Vamos histórias. Vamos aos fatos, então, Daniel. Fatos. Operação Prato, você já ouviu falar? Sim, tive acesso ao relatório. E aí?
Você tem ali as evidências... Peraí, calma, gente, que nem todo mundo sabe o que são os pratos. Quais são a Operação Pratos? João? A Operação Prato, uma cidade inteira no Amazonas foi sitiada por objetos voadores e eles retiravam tecido humano de pessoas e levavam embora. E Daniel? o Exército esteve lá e foram tiradas fotografias, foi feito relatório. Cadê tudo isso que eu quero ver? Tem imagens no YouTube. No YouTube? Tem. Foi feito um programa só em uma rede de televisão aí só sobre isso. Assim? Tem relatórios Passada. na internet, o comandante da operação falou sobre isso. Então, eu não sei se poderia ser considerado outra história ou um fato que não tem evidências mais profundas, mas existem evidências sim. Celina, e essa história?